Resumo da semana. Bom dia, mais uma vez aqui com o Antônio Vital, passando em revista aqui os destaques da semana. Como é que vai, Vital? Tudo bem? Bom, Mauro, olá quem nos assiste, pela TV Câmara, quem nos ouve pela Rádio Câmara, pelo YouTube, Os nossos internautas também. Começamos com proteção a crianças e adolescentes na internet, um assunto que vem sendo tratado há muito tempo e finalmente houve aí a votação no plenário, né, Vital? Como é que foi? Você está lembrado que algumas semanas atrás aquele youtuber Felca fez um vídeo com denúncias do que ele chamou de adultização de crianças na internet, nas redes sociais. A adultização, no caso que ele menciona, é o uso de imagens de crianças e adolescentes de maneira sexualizada em várias ocasiões e que tem sido feito por vários que chamam-se influencers ou outros mecanismos da internet, e que essas pessoas também monetizam esse conteúdo usando as imagens de crianças. Esse vídeo deu grande repercussão e aqui na Câmara o presidente Hugo Motta fez muito empenho para que fosse colocado em votação um projeto que já existia, já estava sendo discutido aqui na Câmara, que trata justamente de criar mecanismos para aumentar o grau de segurança dos usuários, das crianças e dos adolescentes na internet. Esse projeto ganhou regime de urgência depois da repercussão desse vídeo e acabou sendo votado de maneira muito rápida, apesar de críticas iniciais, principalmente de partidos da oposição, que criticavam tinha um temor de que esse projeto pudesse provocar algum tipo de censura às redes sociais e promover a remoção de conteúdos ligados, a produtos feitos por youtubers e influencers conservadores. Foi feita uma negociação com o relator desse projeto e que acabou mudando o texto em algumas partes, o que fez com que fosse aprovado quase por unanimidade aqui na Câmara. É um projeto muito extenso, tem mais de 10 páginas. Vou falar só algumas das medidas principais. Ele, por exemplo, ele obriga que as plataformas de internet respeitem, por exemplo, a classificação indicativa desses produtos, que isso fique bem claro para que tipo de idade esse conteúdo é adequado. Obriga que eles também façam uma verificação de idade que seja real. Veda, por exemplo, que a pessoa informe a sua idade através de autodeclaração. Eles vão ter que arrumar um mecanismo qualquer para que crianças e adolescentes coloquem sua idade real. Isso vai fazer com que, por exemplo, alguns conteúdos sejam restritos. Por exemplo, para abrir uma conta em rede social, quem tem menos de 16 anos vai ter que ter autorização dos pais. Para fazer download de determinados aplicativos, também só com a autorização dos pais. E vai ter também outras exigências, por exemplo, que seja protegido os dados pessoais dos usuários, no caso das crianças e adolescentes, para que esses dados não acabem sendo usados também para que seja feita aquela publicidade dirigida para o usuário. Inclusive, esse projeto proíbe uma coisa que muita gente não sabe que acontece, é que, por exemplo, você, dependendo do jeito que você navega na internet, os aplicativos que você usa, as redes sociais que você usa, essas empresas, os seus dados que você fornece ali de graça, podem ser usados para que você receba publicidade dirigida a partir, inclusive, da detecção da maneira como do seu estado de ânimo, se você está triste, você não está triste. Existem mecanismos que os algoritmos permitem que você identifique até mesmo o estado de ânimo do usuário, e isso faz com que você receba publicidade direcionada de determinados produtos. Esse projeto proíbe isso. E também o que rendeu muita polêmica, principalmente com a oposição, e acabou sendo alterado no texto, que o texto descreve exatamente o que seriam conteúdos inadequados que poderiam ser retirados sem mesmo a necessidade de uma ação judicial. Então, por exemplo, a oposição tinha medo de que isso ficasse muito vago, que permitisse que interpretações a respeito do que é adequado ou não, o que poderia fazer com que alguns determinados conteúdos, inclusive de natureza política, fossem removidos. O texto acabou definindo exatamente o que seriam esses conteúdos inadequados. Eles seriam
tudo que tivesse a ver com exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, indução ao uso de drogas, automutilação, suicídio, publicidade de jogos de azar, de bets, loteria, cigarro, álcool e pornografia. Ficou bem definido o que seriam conteúdos inadequados e ficou definido também quem pode pedir a remoção desses conteúdos. Além da própria vítima, né, no caso de uma exposição indevida de imagem, quem vai poder pedir a remoção desses conteúdos sem a necessidade de entrar na justiça é o Ministério Público e entidades de defesa da criança e do adolescente. Além disso, o projeto cria uma agência reguladora, também foi um objeto de acordo aqui com a oposição, porque no texto original previa a criação de uma autarquia pelo governo para fiscalizar o cumprimento dessa legislação. A oposição argumentou que uma autarquia daria poder demais ao governo sobre essas decisões, que poderiam ser usadas politicamente. Então, no lugar disso, foi criada uma agência reguladora que vai seguir toda a legislação de agências reguladoras para que tenha uma certa independência em relação ao governo. Além de tudo isso, as plataformas serão obrigadas a instalar, por exemplo, mecanismos de controle de tempo, para evitar o que os especialistas chamam de tempo demais diante de telas, né? Porque todo mundo sabe, quem tem filho, adolescente, esse pessoal da geração Z, eles ficam tempo demais conectados, seja o celular, seja computador, as redes sociais, etc. Então, as plataformas terão que instalar ou oferecer um mecanismo que permita que esse tempo que a pessoa está usando esteja contabilizado, que a pessoa veja, né? E que pode vir, inclusive, a ter tempo máximo. Então, sim, esse projeto acabou sendo aprovado em tempo recorde, que é um projeto que já vinha sendo bastante discutido, sofria essa resistência, mas acabou sendo aprovado quase por unanimidade com esses acordos que teve, e ele é originalmente do Senado, como a Câmara alterou bastante, ele voltou para a análise dos senadores. Muito bem. Também houve um acordo aprovado com a ONU para a COP30. Esse acordo já está na pauta há algum tempo, está sofrendo críticas também da oposição. O que é esse acordo? Na verdade, como todo mundo sabe, o Brasil vai sediar em novembro, a partir do dia 10 de novembro, a COP30, que é a conferência do clima mais importante do mundo, que é um evento da ONU, que vai reunir diversos países para discutir essas medidas, né, de combate ao aquecimento global. Esse encontro vai ser em Belém, no Pará. Só que para você fazer esse encontro, o Brasil teve que assinar um acordo com a ONU, que trata justamente das obrigações do Brasil como sede desse encontro. Esse acordo ele também é bastante extenso, é muito detalhado, tem vários anexos que trata, por exemplo, dos espaços para as reuniões, das acomodações, dos vistos, do credenciamento das pessoas, segurança principalmente, que é a obrigação do Brasil fornecer segurança para todos os participantes, que são sendo esperados 50 mil pessoas. Além disso, o Brasil tem que oferecer atendimento de saúde adequado para essas pessoas, tratar da logística, gastos com comunicação, enfim, isenções também para delegações estrangeiras, no que diz respeito a exigências alfandegárias. Então, o acordo prevê todas essas obrigações do país como sede, prevê também o pagamento do Brasil de 7 milhões de dólares para a ONU, que é um recurso que vai bancar deslocamento, por exemplo, de funcionários, né, da ONU. E a COP30 tem um orçamento de quase 900 milhões de reais. Ela vem sendo criticada há algum tempo por a organização por conta de vários fatores, principalmente a acomodação lá em Belém. Com tudo isso, a oposição criticou bastante esse acordo, votou contra, reclamou, disse que reclamou da organização, porém venceu o argumento de que esse evento é um evento importantíssimo, não só para o Brasil, como para o mundo, e que o Brasil, como sede, tem determinadas obrigações que precisam ser previstas e acordadas. Esse acordo ele tem que passar pelo Congresso, tanto pela Câmara como pelo Senado. Então, depois de muita discussão, o acordo acabou sendo aprovado e seguiu para o Senado, porque ele passa a valer depois de ser aprovado pelas duas casas do Congresso.
Então também houve a criação de uma carteira nacional de professores. Esse projeto rendeu alguma polêmica no plenário, porque a oposição classificou a medida como inócua no que diz respeito a aumento de qualidade do ensino, mas esse projeto ele cria, na verdade, a carteira nacional de docente. Assim como outras categorias que já têm uma carteira nacional que identifique a pessoa a partir de determinadas profissões, por exemplo, até jornalista tem a carteira nacional, né? Advogados, médicos, engenheiros têm a carteira de identidade nacional, de uso de validade nacional. Essa carteira que vai ser destinada a professores, tanto da rede pública como da privada, contém a identificação da pessoa e permite, por exemplo, que, independente do estado em que ela esteja, do município que ela esteja, ela seja identificada como docente, né, como professor. E isso, em muitos lugares, dá direito, inclusive, a descontos na hora de você comprar, de você ter acesso a um museu, a cinema, até mesmo a aquisição de livros, de material didático. Então, esse projeto acabou aprovado e, como já tinha passado pelo Senado, que tem origem no Senado, foi apresentado, inclusive, pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana, e depois de aprovado pela Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Então, se virar lei, os professores terão uma carteirinha que os identifique no país todo. Certo. Houve uma aprovação também de gratificações no STJ. Esse tipo de projeto sempre rende alguma polêmica no plenário, porque principalmente os partidos da oposição criticam a criação de qualquer tipo de gasto por parte de tribunais, do judiciário. Esse projeto ele cria 330 funções comissionadas para os gabinetes dos 33 ministros do STJ, ou seja, são 10 gratificações para assessoria de cada um dos ministros do STJ. Esse projeto foi apresentado pelo próprio tribunal com o argumento de que é necessário você criar estímulos para atrair pessoal qualificado para a assessoria dos ministros, que as funções atuais não têm sido suficientes para fazer com que os servidores do próprio órgão aceitem trabalhar nos gabinetes. Esse projeto foi criticado pela oposição, ele tem um impacto de quase 9 milhões de reais esse ano, e a partir do ano que vem, mais de 17 milhões de reais por ano. Então a oposição criticou bastante esse projeto, mesmo porque acusa deputados de partidos como o PL e o Novo acusam o judiciário de interferir em decisões do Congresso, mas mesmo assim acabou sendo aprovado e foi para o Senado. Bem, também temos a questão do cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né, que se torna patrimônio histórico. O cais do Valongo é o local que é naquela região ali do Rio de Janeiro, não sei se você conhece, muita gente deve conhecer, fica ali perto fica na região portuária do Rio, um lugar que foi aterrado mais de 100 anos atrás. Porém, antes disso, o mar avançava mais ou menos uns 500 metros em relação ao que é hoje, ali naquela região que foi revitalizada para as Olimpíadas, perto do Museu do Amanhã, ali onde tem aqueles galpões de desembarque de mercadoria do porto. Foi descoberto, alguns anos atrás, em 2011, as ruínas do antigo cais do Valongo, que é o lugar onde chegavam as pessoas escravizadas trazidas da África. Calcula-se que por ali chegaram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas, quase 60% do total que chegou ao Brasil ao longo de 400 anos. Então é um local de importância histórica imensa e que muitos especialistas criticam o estado de conservação, a falta de recursos para você promover pesquisas. Na verdade, sobrou muito pouco ali, né? Sobrou tem umas muito ruínas, pouco. Eu já visitei. Eu também já fui lá. Então, o mar chegava até ali, o que é interessante, pois né? Porque hoje você tem que andar quase uns 500 metros para chegar ali, que foram feitos muitos aterros. Foi descoberto por acaso, e esse projeto ele torna o cais do Valongo patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro. A intenção é você transformar aquilo numa fonte de memória, né? De um período muito triste do país e do mundo também, que é o uso de trabalho escravo na produção econômica. E o Brasil é praticamente o recordista mundial do uso de pessoas escravizadas na sua economia. Então esse projeto, em 2017, esse lugar já tinha sido declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E ali não é só o caso do Valongo, ali faz parte, é um conjunto, na verdade,
que engloba também o Quilombo Pedra do Sal e o Cemitério dos Pretos Velhos. Aquela região é uma região muito rica, inclusive culturalmente, apontada como berço do samba. Ali, antigamente chamavam de Pequena África, lugar onde muita gente da Bahia chegou ao Rio de Janeiro e ali promoveu essa mistura cultural que deu origem ao samba brasileiro. Então, é uma região muito rica culturalmente, e com esse projeto espera-se que haja mais, inclusive prevê o uso de recursos do FAT para a preservação e promoção de ações a favor da igualdade racial no Brasil. Então esse projeto já tinha passado pelo Senado, ele foi apresentado pelo senador Paulo Paim, e depois da aprovação na Câmara, foi para a sanção presidencial e também já pode virar lei. Isso, e lembrando também que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, né? Exatamente. Então é um local que pode servir de memorial a eventos muito tristes. E por último, o uso de imóveis abandonados do governo federal por estados e municípios. Esse projeto, na verdade, ele permite que imóveis federais considerados inviáveis para venda, que tem muita coisa abandonada e caindo aos pedaços por aí, sejam usados por estados e municípios para algumas ações, não para venda, para arrecadação de dinheiro comercial, mas para algumas ações, por exemplo, na área de saúde, educação, cultura. Você pode usar aquele prédio, por exemplo, para ser um hospital, para ser uma escola. Esse projeto, hoje existe a legislação torna muito difícil a cessão desses imóveis para estados e municípios. O que esse projeto faz é permitir que, na prática, mais de 1.000 imóveis nessa situação poderão ser usados para esses fins. Antes da gente acabar, esse projeto foi aprovado e seguiu para o Senado também. Só que uma coisa que eu esqueci de falar é que também foi aprovado o regime de urgência para o projeto do imposto de renda, aquele da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Com esse regime, o interessante é que esse projeto, que é um projeto do governo, acabou sendo aprovado, a urgência foi aprovada com apoio, inclusive, de partidos da oposição, que vão querer discutir alguns detalhes, porque não está tudo certinho em relação a esse projeto. Ele prevê isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Isso vai provocar uma queda de arrecadação de mais ou menos 25 ou 26 bilhões de reais. O projeto também determina de onde será feita essa compensação, e hoje o texto estabelece que essa compensação será feita com o aumento da alíquota para quem ganha mais de R$600.000 por ano. E aí que mora Isso, esse não vai ser uma discussão fácil, porém, com o regime de urgência, esse projeto que já foi aprovado por uma comissão especial, inclusive o relator é o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, com o regime de urgência, ele pode ser votado a qualquer momento no plenário, assim que houver algum acordo. E a ideia é que a Câmara e o Senado votem ainda esse ano para já valer para o ano que vem.